Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Isa e hoje eu vou ranquear os filmes do Leonardo DiCaprio aqui nessa tier list. Basicamente, o Leonardo DiCaprio é meu ator favorito, e então eu decidi dar minha opinião sobre os filmes deles e também falar qual que é o meu filme favorito. Bom, então vamos começar. O primeiro filme aqui dessa tier list é O Despertar de um Homem. Eu vou começar com ele porque é um dos meus filmes favoritos, e então eu vou colocar ele aqui no topo. Basicamente, é um filme que fala sobre um menino que mora junto com a mãe e acaba que a mãe dele conhece um homem, daí eles moram juntos e esse homem acaba maltratando o menino, né, que é o Tobias, esse daqui, né, o personagem que o Leonardo DiCaprio faz. É o primeiro filme do Leonardo DiCaprio, né, com o Robert De Niro, que é o autor favorito dele. Gente, que sorte dele, velho. O primeiro trabalho dele já foi com o Robert De Niro. Enfim, na verdade teve um antes, que é o Criaturas 3, né, mas ele não fala muito sobre ele. Então, assim, o filme é bem interessante, é um dos meus favoritos, recomendo ele bastante. O próximo foi apenas um sonho, é um filme de 2008, e eu vou colocar ele aqui. Ele é um filme bem legalzinho, ele fala sobre um drama familiar, uma história assim, ele tem a Kate Winslet, eles são casados e tal, e daí eles acabam tendo alguns desentendimientos no casamento, e vai desenrolando a história assim. O filme tem um final bem triste, eu confesso que eu chorei assistindo ele, porque é bem triste realmente, mas é interessante, então eu recomendo ele bastante. O próximo filme é Homem da Máscara de Ferro, e eu vou colocar ele aqui, no terceiro. Assim, porque ele não é um filme, tipo, assim, não. Ele é um filme legal, ele é um filme interessante, mas ele. Peraí, calma. Não, vou deixar aqui mesmo. Enfim, eu acho esse filme ele da hora, ele é um filme interessante, não vou mentir, mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu gostaria, tipo, meio que de assistir ele de novo. Porque você não vai ter a mesma sensação, sabe? Tipo, de estar descobrindo, tipo, porque é sobre o Homem da Máscara de Ferro e tal. E daí quando você descobre assim e tal, parece que seu objetivo foi sei lá, concluído assim e tal, você descobriu quem que era. Porque eles também falam sobre a história do rei Luís XV, rei dos 14 na real, né? E é esse daqui. E, bom, acaba meio que eles distorcem um pouco a realidade, sabe, do que realmente aconteceu com a história do rei, mas é interessante, então eu recomendo ele. Mas assim, é interessante, vai. Tipo, eu gosto dele. O próximo filme é Rápido e Mortal. Eu vou deixar ele aqui também. Ele não é um dos meus favoritos, mas ele é interessante também. Ele basicamente conta a história, né, sobre uma menina que ela se muda pra uma cidade. Na verdade, ela vai numa cidade e daí ela acaba se inscrevendo num campeonato assim, sabe, de tipo de tiroteio, de faroeste. E daí, é basicamente isso, tipo, acaba que o filme se desenrola durante esse tiroteio, que eles têm que se matar e quem sobrevive ganha. É o Leonardo DiCaprio não é o principal, mas ele faz um personagem assim que aparece bastante. Mas ele é divertido, mas como só tem, tipo, a história mais focada nisso, não, é legal até, mas não é um dos meus favoritos. O próximo filme é J.T. Edgar, e eu vou colocar ele aqui, ou aqui, pera, vou deixar aqui na verdade. Ele é um filme super, não, aqui, ele é legal. Ele conta a história sobre o John Edgar Hoover, que foi o diretor da FBI lá dos Estados Unidos. E basicamente conta a história sobre a vida dele, sabe? Tipo, quando ele tava. Basicamente, quando ele começou a trabalhar como, tipo, detetive e tal, ele resolvendo os casos e, ao mesmo tempo, conta um pouco sobre a vida amorosa dele e os problemas que ele tava tendo com os pais, né? No caso, com a mãe dele. Mas, enfim, é interessante, eu recomendo. Ele é divertido, é bom pra você aprender, sabe? Caso você precise entender sobre história, sei lá, caso caia, assim, na sua prova de história alguma coisa relacionada a esse cara. Pode ver, é um filme bem interessante. O próximo filme é Diário de Adolescente. E, gente, esse filme eu vou colocar ele aqui. Ele é um filme bem pesado, né? Bem triste também. Que fala sobre um menino que ele tava tendo uma vida normal, tal, porque ele era um jogador de basquete, mas acabou que ele começou a se envolver. Ele se envolveu com coisas, tipo, ilícitas, sabe? Tipo. E a mãe dele expulsou ele de casa, e daí acabou que vai mostrando ele piorando cada vez mais, ele ficando cada vez mais viciado nessas coisas. E até ele basicamente virou um morador de rua. E daí é bem triste, sabe? Mas é um filme, assim, a história é bem. Pra uma história real, né? É um filme importante, assim, sabe? Eu acho que ele faz você refletir bastante. Então,
assistam, mas ao mesmo tempo tenham psicológico pra assistir esse filme, porque ele é bem pesado. Gente, o próximo filme, ele é um dos meus favoritos e eu vou deixar ele aqui. É um filme com o Johnny Depp, né, que ele tá aqui na capa, mas o nome dele é Gilbert Grape, Aprendiz Sonhador. Aqui no Brasil, né, em inglês é What's Eating Gilbert Grape. E basicamente esse filme ele fala sobre a história desse menino, que é o Gilbert, e ele tem que meio que cuidar da família dele inteira, porque a mãe dele sofre com problemas de obesidade depois que ela ficou com depressão por conta que o seu marido morreu. E além disso, ele também tem, tipo, mais. Peraí, tô fazendo as contas. Três, quatro irmãos, na verdade. Teve um que tá fora de casa, e daí ele tem que cuidar das suas duas irmãs. E do seu irmão mais novo, que é o Arnie, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que é basicamente uma criança deficiente que pode meio morrer até agora, e tipo, ele também tem deficiência intelectual, sabe? E esse foi o filme que fez, tipo, o Leonardo DiCaprio ser indicado a primeira vez pro Oscar. E, sério, gente, eu queria muito que ele tivesse ganhado, foi o Oscar de 1994, mas ele não ganhou, né? Demorou bastante pra ganhar, mas esse filme é muito interessante, é muito lindo de você ver ele. Eu tava querendo rever ele agora, eu acho que eu vi esse filme, tipo, já umas 10 vezes, eu tava muito afim de ver de novo. É sério, é muito divertido, eu recomendo bastante, assistam, é muito da hora. Enfim, o próximo filme é Diamante de Sangue. Diamante de Sangue, eu vou colocar ele aqui, porque, assim, a história do filme é interessante, eu não sei muito como explicar a história, mas é basicamente eles. Não, gente, eu não sei dar um resumo muito, assim, sem dar tanto spoiler, sabe? Mas é um filme interessante, mas ao mesmo tempo tem bastante violência, mortes e aborda alguns assuntos delicados, né? Que então é sobre as pessoas tentando conseguir achar diamante, sabe? Naqueles campos lá tipo, naquelas terras africanas, sabe? Que onde tem bastante diamante pra você encontrar. E daí eles geralmente gostam de pegar esse diamante pra poder vender. E daí eles tentam conseguir uma vida melhor com isso, né? Acho que ficou meio ruim uma explicação, mas eu não sei como não dar spoiler. Então eu vou deixar ele aqui. Mas é um filme interessante, porque, assim, gente, como esse filme tem muita violência e tal, eu não gosto muito de ver. Mas é legal, eu recomendo. O próximo filme Era Uma Vez em Hollywood, é um dos meus favoritos, então eu vou deixar aqui. Eu falei sobre esse filme lá no vídeo do Quentin Tarantino que eu fiz. É basicamente sobre a história de um ator, que é o Rick Dalton. Esse daqui fez acho que é pra ser indicado pro Oscar, e o Brad Pitt também. É, Assim, é sobre a história de um ator que ele também tinha com a fama em decadência, e daí ele precisava. Bom, ele tenta se reerguer a partir disso. E se mistura com um caso real sobre o assassinato da Sharon Tate, que é essa daqui. E daí o filme vai meio que se conectando as histórias e tal, até que no final as histórias se conectam completamente. É da hora, assista, é de comédia. Não sei se é de comédia, na verdade, né? Eu não sei, na verdade, se é de comédia, gente. Nossa, tô pensando, repetindo bastante agora. Mas é da hora, eu recomendo. O próximo filme é Titanic e eu vou deixar ele bem aqui, porque ele é um filme super legal, obviamente, né? É sobre a história de Titanic, acho que todo mundo já sabe basicamente o que acontece. Ele não é um dos meus favoritos, mas ele é super interessante, eu já vi eles bastante vezes também. Então eu vou deixar ele aqui. O próximo filme é Eclipse de uma Paixão e é um dos meus favoritos, eu vou deixar ele bem aqui. Eu amo esse filme, eu amo esse filme de verdade, ele é muito legal. É sobre, basicamente, um poeta, né, de 16 anos, que se apaixona por um outro poeta, e daí eles tentam viver esse romance proibido, porque bom, outro cara é meio casado com uma mulher e tal, e, tipo, é uma história real, sabe? Bom, esse filme é um filme, tipo, bem antigo, de 1995. Ele é interessante, eu acho, tipo, bem aleatório, sabe? Esse personagem, ele é muito legal, tipo, ele é bem, tipo, estranho, tipo, meio doido. Então, ele é divertido, eu super recomendo. Mas o próximo filme é Butterfly, esqueci como é que é em português. Ah, Rede de Mentiras. Gente, eu vou deixar esse filme aqui porque ele aborda temas bem pesados mesmo. Eu não sei se eu posso falar aqui sobre os temas abordados. É um filme importante, assim, sabe? Que aborda sobre, tipo, uma crítica, assim, mais sobre alguns temas. E então pesquisem, assim, se vocês quiserem ver, mas eu não vou falar muito. Não é um filme que eu gostaria de ficar vendo de novo, sabe? Tipo, não é um filme interessante, assim, que eu. É interessante, mas, tipo, não é um filme que me chamou. Tipo, falei, nossa, que filme incrível, vou ver toda hora. Não, gente, esse filme, tipo, me deixa bem tenso quando eu assisto, sabe? É um filme bem tenso, o filme todo. Então, eu acho que eu vou deixar ele aqui. Foi o último filme que eu vi do Leonardo DiCaprio, sabe? Eu deixei esse filme pra ver por último.
O próximo filme é O Aviador, e eu vou deixar ele aqui em cima, né, no primeiro, porque, assim, tipo, é um filme super interessante que fala sobre um cara que ele mexe com aviação, né? Tipo, ele constrói aviões, projeta, e ele também é um diretor ao mesmo tempo. E basicamente mostra como ele tenta fazer. Ele criou um filme chamado Hells Angels, é inspirado num cara chamado Howard Hughes, né? Tipo, na verdade, eles fazem um filme sobre a vida dele. E daí, basicamente, durante o filme ele acaba tendo que lidar com um transtorno mental que é o toque, que eu também tenho, e eu me identifiquei bastante com esse filme por conta disso, que ele mostra como isso atrapalha a carreira dele, né? Tipo, como que isso enquanto ele vai tentando criar os filmes e tal, criar os aviões também, né? Tipo, as coisas ao mesmo tempo, ele acaba tendo que lidar com esse transtorno e, tipo, acaba atrapalhando ele demais, sabe? Mas enfim, é interessante, eu recomendo ele bastante. O próximo filme é A Praia. E assim, eu vou deixar ele aqui porque ele não é um dos favoritos, mas eu também não gosto. Não, não, não. Eu gosto dele, mas tipo, também tipo, não desgosto. Não, calma. Ai, gente, enfim, sei lá. Vou deixar ele aqui porque, assim, é um filme interessante. Ele basicamente é sobre um cara que ele gosta de viajar e daí ele acaba indo pra Tailândia e na Tailândia ele descobre que tem uma ilha e tal, meio secreta assim, onde vive uma comunidade e ele decide se mudar pra lá, por causa que falam que aquela ilha é perfeita e tal, mas quando ele chega ele descobre que não é bem assim, tem bastante coisa que ele não sabia e tal, que acontecem e daí, enfim, acaba tendo vários problemas lá e o filme se desenrola aí. Esse filme, eu acho que, se eu não me engano, o Leonardo DiCaprio, eu não tenho certeza, na real, mas eu acho que ele foi indicado pra Framboesa de Ouro, ou ganhou, talvez. Mas, gente, eu achava que ele, assim, eu achei a atuação dele tava meio estranha, provavelmente não se, tipo, destaca como essas daqui, por causa que, por exemplo, essa aqui foi perfeita, essa foi muito boa, sabe? Essa aqui que foi indicada pro Oscar também, então, não se destaca tanto, né? Foi meio, assim, mas, de qualquer jeito, é um filme interessante, a história é bem construída, então acho que eu recomendo ele. O próximo filme é Django Livre e eu vou colocar ele aqui. Ele é um filme. Assim, gente, ele é um filme que aborda também temas pesados. Eu expliquei basicamente sobre esse filme lá no vídeo do Quentin Tarantino. Porque, né, com ele, né, acho que foi indicado com esse filme pro Oscar, né? E, assim, ele interpreta um vilão. Ele não interpreta o personagem principal, né? Mas o vilão que ele faz, cara, é um personagem extremamente irritante, tipo, muito chato, muito preconceituoso. E eu consigo me irritar assistindo esse filme, sabe? Por conta, tipo, é o único filme, assim, que eu não. Que eu realmente tenho raiva do personagem do Leonardo DiCaprio, sabe? Os outros eu tenho uns personagens irritantes, mas, tipo, que dá pra relevar até. Mas esse daqui não, velho. Esse daqui eu não tenho paciência pra esse personagem. Sério, ele é muito preconceituoso. Mas o filme em si, ele é interessante. Não, vou colocar aqui na real, gente. A história do filme em si é legal. Então, eu acho que eu recomendo, só se você, tipo, não tiver algum problema e tal, tipo, com temas meio sensíveis. Lá no vídeo do Quentin Tarantino explica um pouco melhor. O próximo filme é As Filhas de Marvin. E, gente, eu vou colocar ele aqui porque, assim, ele é um filme meio parado. Ele é sobre um drama familiar e tal, que essa mulher aqui, ela tem uma doença que precisa de um transplante de medula, eu acho, eu não tenho certeza. E daí eles decidem, tipo, que o ex da menina aqui, que é o Hank, né, que é o Leonardo DiCaprio, vai ter que fazer o transplante pra ela. Só que daí eles não se conhecem, então eles têm que se aproximar, e daí eles passam um momento juntos e, bom, basicamente mostra isso, sabe? Eles passam um momento juntos, mas como filme parado, eu não gosto tanto assim de filme parado, então eu vou deixar ele aqui. O próximo filme é Os Infiltrados, e eu vou deixar ele aqui, é um do filme do Martin Scorsese. E basicamente fala sobre os policiais, né, tal, sobre a história, assim, de duas policiais que meio que se conectam, mas sobre a história do Leonardo DiCaprio, ele é um policial, ele tenta ser um policial, só que eles pedem pra, tipo, ele se infiltrar numa quadrilha de bandidos, sabe, tipo, ser infiltrado lá, um policial, pra poder conseguir informações e juntar informações o suficiente pra poder prender, pra poder, tipo, não tem informação suficiente, não, prova suficiente pra poder acusar uma gangue lá de bandidos. E daí pra poder prender eles. O próximo filme é Não Olhe Pra Cima, e eu vou deixar ele aqui, gente. Assim, não é um filme que eu gostaria de ver de novo, porque é meu trauma cinematográfico esse filme. Basicamente, foi o filme que me fez gostar do Leonardo DiCaprio, então eu tenho um certo carinho por esse filme. Foi o primeiro filme que eu vi dele, foi tipo o filme completo, assim, sabe? Foi o primeiro filme que eu vi dele e me fez gostar dele.
Eu assisti, tipo, meu professor resolveu passar esse filme na sala de aula e basicamente eu comecei. Eu achei, nossa, cara, o cara atua tão bem assim, vou ver mais filmes dele. E daí eu acabei gostando dele. Então, mas. Por isso que eu tenho um carinho por esse filme, mas ao mesmo tempo é meu trauma cinematográfico, porque eles acabam descobrindo que tem um meteoro vindo pra Terra e eles têm que tentar resolver isso, tentar alertar, mas ninguém acredita neles. Então o filme vai desenrolando aí, eu não vou dar spoiler, mas enfim. Eu recomendo ele se você, tipo, tipo assim, não for uma pessoa que fica traumatizado fácil, mas é legal. O próximo filme é o Regresso, e eu vou deixar ele aqui, porque ele é um filme muito importante pro Leonardo DiCaprio, já que foi o filme que fez ele ganhar um Oscar. Eu recomendo ele bastante, ele é super divertido. E. Não divertido. Pera, não é divertido. É super bem construído o filme, a história é interessante. Mas acontece que a história é sobre um cara, né? Sobre um grupo, e daí um cara, ele meio que é atacado por um urso, que é o Leonardo DiCaprio, né? O Hugh Glass. E esse personagem, ele basicamente fica tão ferido que eles têm que. O grupo tem que meio que abandonar ele, não por causa que eles querem, mas é porque, tipo, eles estão tendo que fugir lá de uma tribo que tá tentando atacar eles. E eles precisam deixar ele ali, já que eles não estão conseguindo mais carregar ele. Então eles deixam ele num lugar junto com alguns outros integrantes, né? Pra cuidarem dele até ele melhorar ou até ele morrer. Só que daí eles abandonam ele por conta de uma treta lá que acontece. E daí ele fica sozinho. E daí ele mostra ele tentando sobreviver até ele conseguir encontrar um grupo dele de volta e tal, né? E ele conseguir vingança, porque acontece alguma coisa lá, tá? Que eu não vou dar spoiler. Mas enfim. Bom, é sobre isso. É um filme interessante. E parabéns pro Leonardo DiCaprio por conta desse filme. A atuação dele foi incrível, realmente. E ele mereceu um Oscar. O próximo filme é Gangue de Nova York. E eu vou deixar ele aqui, porque assim. Gente, eu gosto desse filme, ele é bem interessante. Só que. Assim, não tem um site bem interessante, não é um dos meus favoritos, mas ele basicamente fala sobre um menino que, quando ele é bem pequeno, o pai dele é morto, né, assassinado, e daí ele tem, depois de um tempo, ele resolve fazer vingança, né, foi um cara de uma gangue que matou ele, e daí ele decide meio que se juntar à gangue pra se aproximar do cara pra tentar matar ele. E bom, o filme se enrola nisso, é um filme com o Martin Scorsese, meio que. Gente, é interessante, eu recomendo ele, bem divertido. O próximo filme é Lobo de Wall Street. E, gente, eu vou deixar esse filme. Vou deixar esse filme em primeiro. Porque, assim, não em primeiro, mas, tipo, nos que eu mais gosto. Gente, só não assista esse filme sem a permissão de um adulto, tá? Eu assisti com a permissão da minha mãe, tá? Mas, assim, não assista esse filme sem permissão do adulto. Ele é muito mais 18. Ele tem muito, tipo, coisas ilícitas acontecendo. Muitas coisas, sabe? Tipo, tipo, muito assunto pesado, tipo, mais 18, mas ao mesmo tempo é uma comédia que torna isso extremamente engraçado. Sério, gente, eu assisto esse filme, tipo, inteiro tendo um ataque de riso. É muito legal, eu super recomendo ele. Só que, ao mesmo tempo, por favor, não assistam. Na verdade, melhor, eu não recomendo esse filme, não assista se você tiver menor de 18 anos e só assista se com permissão de alguém, gente. Enfim, o próximo filme é Romeo e Julieta, e eu vou deixar ele aqui também, porque eu. Não, vou deixar ele aqui, ó, em primeiro, porque ele é o meu favorito do Leonardo DiCaprio. É basicamente a história de Romeo e Julieta, gente. Com. Bom, já sabe o que acontece, né? O Leonardo DiCaprio faz o Romeo e essa menina, a Claire, esqueci o sobrenome dela, ela faz a Julieta. E a história de Romeo e Julieta, mas tem um pouco de comédia. Então é engraçado, então eu recomendo ele, é bem divertido. E se passa meio que atualmente, sabe? É uma releitura do Romeo e Julieta, só que se passa atualmente, sabe? Nos anos de agora. O próximo filme é Prenda-me se for capaz, e eu vou deixar ele aqui. Ele é muito legal, mas ele não é um dos meus favoritos, né? Então, esse filme é basicamente sobre um menino e tal, que ele acaba falsificando cheques, e daí acaba causando uma confusão inteira, assim, com o FBI. É um filme legal, um filme engraçado, interessante, é um filme do Steven Spielberg. Assim, gente, é um filme bem calmo, assim, não calmo, tipo, é um filme bem relaxante, assim, é engraçado, então se você quiser ver, assim, eu super recomendo, ele é interessante também, qualquer pessoa pode assistir. Eu recomendo, é bem daorinha. O próximo filme é Great Gatsby e eu vou deixar ele aqui porque é um dos meus favoritos. Bom, eu acho que tem uma obra bem famosa que é o Grande Gatsby, que é escrita pelo F. Scott Fitzgerald. Eu tenho, tipo, 2 livros do Grande Gatsby, eu amo Grande Gatsby. E agora tem um filme, né, com o Leonardo DiCaprio, com o Tobey Maguire também. E, assim, é um filme mesmo, foi dirigido pelo mesmo cara que fez o Romeo e Julieta.
conta meio que a história sobre, tipo, esse cara, o Nick, que ele se muda e daí ele se muda pro lado da casa do Grande Gatsby. E basicamente tem festas lá toda hora. Ele descobre que essas festas são feitas pra ele tentar se aproximar dessa garota, né, dessa garota aqui da Daisy. É essa garota ou é essa? Não sei, gente, não tô conseguindo enxergar, tá muito pequeno. Enfim, pra se aproximar da Daisy, que era uma guria que ele gostava. O próximo filme é Inception, ou A Origem, e é um dos meus favoritos também, eu vou deixar ele aqui. Gente, eu não sei como que eu posso resumir esse filme, porque é um filme que mexe muito com a questão, tipo, de sonhos dentro de sonhos, e, tipo, questionando sobre a realidade e tal, é uma confusão. Mas se você assistir o filme, você vai entender com certeza. É um filme dirigido por Christopher Nolan, e é super interessante esse filme, eu super recomendo ele, é muito legal. Se você assistir, você vai entender sim, é só não sei explicar mesmo. Mas é interessante, é muito legal. Sério. Daí eles têm um totem, tá? Pra saber se eles estão dormindo ou acordados. E, tipo, eu amo tanto esse filme que eu tenho até, tipo, um totem, que é o peão e tal, né? Que é pra ver se eu tô, tipo, sonhando ou não. E é muito da hora. Recomendo. O próximo filme é Ilha do Medo. E eu vou deixar ele aqui. Porque, gente, assim, é um filme super da hora. É um filme por Martin Scorsese. E basicamente, gente, é sobre que acontece um caso, né, tipo, de um desaparecimento na ilha, em uma ilha, onde tem um hospício, né? E daí, esse cara, né, o Ted Daniels, ele é um policial e ele vai com seu parceiro pra tentar descobrir o que tá acontecendo, né? Tipo, tentar resolver o caso e tal, né, na ilha. Só que ele acaba descobrindo umas coisas super suspeitas, né, que acontecem no hospício. Então, bom, enfim, acaba descobrindo coisas e tal, e daí ele se envolve em muitos problemas. E, gente, no final tem um plot twist daqueles. Eu fiquei, tipo, de boca aberta durante umas 2 horas depois que eu vi aquele plot twist. Gente, é muito da hora esse plot twist. Mas, enfim, eu super recomendo ele também. E, bom, gente, essa daqui foi minha lista. Deixa eu botar. Não, aqui. Basicamente, eu vou deixar ela assim, não vou alterar nada. Nossa, fitadinha, velho. Ele ficou aqui sozinho. Enfim, aqui não tem todos os filmes dele, tá faltando alguns, tipo, mais recentes, que é o Assassino das Flores. Se eu fosse colocar o Assassino das Flores, eu acho que eu colocaria ele aqui. Muita gente não gostou do Assassino das Flores, mas eu achei interessante. É um filme bem. A história que é contada, tipo, a história é bem construída e, tipo, tem muita informação que foi contada, só que essa informação foi meio que contada de uma forma bem devagar, então muitas pessoas acharam meio entediante. Mas, assim, a história é bem pesada, mas assim, é contada de uma forma meio calma, sabe? Então, eu recomendo ele também, ele é bem interessante. Mas enfim. Bom, gente, foi essa a tier eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou também, se você concorda comigo, pode comentar se você concorda ou o que você mudaria. E, bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Desculpa a demora pra postar o vídeo, mas enfim. Eu vou tentar postar com mais frequência. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no meu canal. Enfim, foi isso, gente. Tchau!